Dando sequência ao tema de hoje, realidades e tendências, o teatro além do teatro, nós temos a presença de André Simar, ginasta olímpico, especialista em técnicas acrobáticas e aéreas, diretor técnico e professor da Escola Nacional de Circo de Montreal e do Cirque du Soleil. Como consultor, criador e diretor artístico de espetáculos e números circenses, participa de diversos festivais internacionais. Por favor, silêncio, gente. E com vocês, André Simar. Tá bom? 1, 2. 1, 2. C'est bon? Bonjour. Bom dia, boa tarde. Ça va bien? Tudo bom? Sim. Aujourd'hui, nous allons parler du cirque. Hoje nós vamos falar do circo. Cirque traditionnel, cirque traditionnel ou cirque avant-gardiste ou nouveau cirque. On verra bien vers où on va se rendre. Ok. O circo tradicional, o circo novo, a nova tendência. Vamos ver todos esses caminhos novos. Pour vous parler un peu de l'histoire du Cirque du Soleil de Montréal. Para falar da história do Cirque du Soleil do Canadá, de Montréal. Il a commencé en 1984, donc ça fait environ une quinzaine d'années dont le cirque existe. A existência do circo já tem 15 anos, começou em 84. Au tout début, le Cirque du Soleil était une petite troupe d'amuseurs publics. No início, o Circo do Soleil era uma coisa bem pequenininha, só para agradar e distrair o público. Donc c'était des gens qui faisaient des performances dans la rue durant l'été uniquement. O Cirque du Soleil fazia performance na rua, no verão. Le cirque, à ce moment-là, n'existait pas comme tel. O circo não existia como existe hoje. Donc, ce groupe a formé le Cirque du Soleil en 1984, comme je disais. Então, em 84 começou a história do Circo du Soleil. Et il a évolué depuis ce temps-là. E tem todo percurso, uma evolução até hoje do Circo du Soleil. Aujourd'hui, c'est une entreprise. Hoje, uma empresa. Une méga production. Uma mega produção. Donc, il y a 2000 personnes qui travaillent au Cirque du Soleil. São 2.000 pessoas que trabalham à travers le monde. No mundo inteiro. Donc, il y a 8 productions actuellement qui existent et qui font minimum 10 spectacles par semaine. Existem 8 produções no mundo do Cirque du Soleil, apresentando 10 espetáculos, 10 spectacles par semaine. Par semaine. Por semana. Chacune des productions. Por semana. Cada produção apresenta 10 espetáculos por semana. São 80. C'est les mêmes spectacles pour chaque production? Différents concepts. Eu perguntei se são os mesmos espetáculos para as 8 produções no mundo inteiro. Ele falou que é o mesmo conceito. Donc, Concept. Création. Création. Création particulière pour chaque spectacle. Ok. Uma criação particular para cada espetáculo. Donc, pour l'organisation de toute cette structure, nous avons un studio de création à Montréal. Para a organização dessa empresa, existe estúdio de criação em Montréal. Donc, il y a 800 personnes qui travaillent dans le même endroit. São 800 pessoas que trabalham em Montréal. 800 pessoas. Montréal. En français, Montréal. Montréal. Ok. Todo mundo está entendendo. Falando da mesma cidade. Donc, dans l'évolution toujours de cette entreprise, il y a des projets futurs qui
vont arriver. Nessa evolução do Cirque du Soleil, tem projeto para o futuro. Donc, l'idée qui est dans les airs, A ideia que está no ar, ce sont des complexes cirques. são complexes. Complexes. Complexo circo. Tu peux... Comme Disney World, comme chose comme ça. Okay? No exemplo de Disney World, complexo Complexe. circo. Et c'est très complexe. É muito complicado. La complexité des choses. É complexidade das coisas. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà. Por que fazer assim quando podemos fazer complicado? Donc pour nous, ça nous donne beaucoup de travail, Isso dá muito trabalho, beaucoup de projets. muitos projetos. Donc on est toujours en constante évolution. Eles são sempre em evolução, sempre pesquisando. Donc les dirigeants, les producteurs veulent développer mondialement les arts du cirque. Os diretores, os produtores do Cirque du Soleil querem mesmo desenvolver o circo no mundo inteiro, as artes do circo no mundo inteiro. La semaine dernière, il y a eu une conférence de presse du Cirque du Soleil. A semana passada teve uma coletiva com o Cirque du Soleil. Ils ont annoncé l'éventuelle cité du cirque à Montréal. E falaram da criação da futura cidade do Cirque du Soleil. On verra bien. Vamos ver. Donc, ça sera un complexe pour une école avec un théâtre spécialisé pour faire des spectacles. Então, nessa cidade vai ter uma escola com a especialidade de fazer circo, Et se formar, et un hébergement pour les artistes. e uma hospedagem para os artistas. Donc, c'est